Olá, muito boa tarde no ar o Brasil Urgente Minas desta segunda-feira. E a segunda não está tão boa quanto a da Kátia Fonseca, né? Que estava saboreando um delicioso bolo. Confesso que fiquei com uma certa invejinha de Kátia Fonseca, mas tudo bem. Mas e aí, me fala uma coisa, como que foi o final de semana? Foi bacana, curtiu bastante, descansou, foi um final de semana movimentado. Tivemos aí a volta dos campeonatos estaduais para a galera que gosta de futebol, né? E em Belo Horizonte hoje tá todo mundo feliz, o Galo goleou, o Cruzeiro ganhou bem também. Então tá todo mundo numa grande paz, né? Perfeito para começar uma semana tranquila, que seja... mais ou menos. Não, por aqui não tá mais ou menos não. Aqui tá muito bom, mas olha... Final de semana também foi de muita notícia, infelizmente nem todas boas, né? E no programa de hoje nós vamos te mostrar algumas, né, as principais notícias. E olha, nós vamos falar de um caso revoltante. Eu vou ser bem sincero, tô até passando um pouco mal de começar o programa, acabei de ver umas imagens de um homem que matou um cachorro a pauladas em Divinópolis. Nós vamos te mostrar essa história daqui a pouco. Tem ainda uma reportagem com a repercussão do decreto que facilita a posse de arma. Muita gente comentando, né? Já tem uma grande movimentação, bala para todo lado e a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouquinho. E olha só, no quadro Mercado Mineiro, nós vamos falar sobre a redução do preço do botijão de gás. Tem notícia boa, acredite se quiser. Feliciano Abreu já está ali tomando uma água, se arrumando, veio com o paletó ali todo na estileira. Daqui a pouquinho ele vem então falar um pouco sobre aí o preço do botijão de gás. Mas olha só, você aí de casa, tem uma denúncia, quer participar do Brasil Urgente Minas? Eu faço questão que você aí de casa participe, faça o programa com a gente. Então olha, manda uma mensagem aí pro nosso Bandzap, como eu gosto de dizer, mande um Bandzap pra gente. Ele tá aparecendo aqui na sua tela, é o 997727663. Manda a cidade que você tá participando, alguma denúncia, sugestão de pauta, enfim, a gente tá esperando a sua mensagem. Então vamos começar o programa, que como eu disse, tá recheado de notícia, mas olha, agora o papo é sério e muito, mas muito revoltante, porque nós vamos começar essa edição com essas imagens que eu tinha falado agora há pouco, que são realmente inacreditáveis e revoltantes. A polícia investiga um homem que matou um cachorro a pauladas em Divinópolis, na região centro-oeste do estado. Você vai ver a imagem agora, ela tá toda desfocada, porque sem desfocar não dá para assistir. Para ser bem sincero, tá ruim de ver até desse jeito. Um homem que está sendo investigado, ele amarrou o cachorro em uma árvore e aí você vê as imagens dele batendo sem dó no cachorro, batendo sem dó. Como é difícil até da gente falar um pouco sobre isso, para falar sobre esse caso revoltante, eu converso agora com o delegado regional de Divinópolis, o doutor Leonardo Pio, que está ao vivo com a gente por telefone. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente. O senhor está sempre participando, sempre trazendo informações aqui para o Brasil Urgente Minas. Fala uma coisa, doutor, esse monstro, parece que ele vai ser ouvido hoje. O que o senhor pode atualizar para a gente sobre esse caso? Uma boa tarde. Boa tarde, Igor. Cumprimento a você e a todos os seus telespectadores. Para nós aqui do Centro-Oeste é sempre motivo de satisfação estar falando com a sua equipe, né? Não em situações como essa, né? Mas o que a Polícia Civil está apurando nesse momento, né, são os maus tratos com resultado morte, né, desse vídeo aí que viralizou aí no último final de semana por todo o país. Nesse momento nós estamos ouvindo o autor das agressões, né, aqui na Delegacia Regional em Divinópolis. Doutor, e fala uma coisa pra gente. Essas imagens geralmente elas viralizam para a internet porque é um negócio que deixa as pessoas realmente incrédulas, não aceitam quando acontece isso. O que pode, doutor, acontecer com esse homem? No plano jurídico, né, a Lei de Crimes Ambientais, ela prevê uma pena aí que vai de até 1 ano, né, no artigo 32 da lei, e com a pena agravada aí em até 1/3 em razão, né, do resultado morte do cão. Então, ou seja, o autor aí, os autores, né, porque aí, na verdade nós temos 2 autores investigados, né, um que agrediu, o outro que filmou, podendo receber uma reprimenda aí que vai de um ano e 4 meses.
Ô, doutor, até vou pedir para o pessoal, para o JR, não precisa ficar colocando mais aquela imagem não, porque realmente é uma imagem que ninguém merece ficar vendo, né? Ninguém gosta de ver isso aí. Ô, doutor, e o que se sabe até agora, né? Como o senhor falou de dois suspeitos, um que agrediu e o outro que filmou, mas o que se sabe? Quais foram os motivos que levaram esse rapaz a cometer esse crime? O autor alega, Igor, que o cão teria comido algumas galinhas suas, né? E ele ficou transtornado com aquela situação. O cão já teria comido a galinha dele e outras galinhas dele em outras oportunidades, e por isso, né, ele ficou transtornado com a situação, palavras dele, e por isso ele teria, né, agredido o cão. Tá certo. Pra gente finalizar, o senhor disse que ele está sendo ouvido agora, inclusive neste momento, né? Exato, meu manhã. Certo. E o que pode acontecer com ele, só para a gente entender os próximos trâmites, né? O que pode acontecer com ele hoje ainda? Ele pode já ser preso? O que pode acontecer? Na verdade, né, como não se trata de hipótese de flagrante, o crime imputado a ele, né, a regra que não comporta a prisão preventiva, né, ou seja, previsão legal, ele será ouvido, né, e será liberado. Vai responder o inquérito policial em liberdade. Ô, doutor, quando o senhor fala que ele está sendo ouvido, é claro que gera uma expectativa, porque a gente tem interesse em saber o que um cara desse alega. O senhor poderia já adiantar alguma coisa, o que ele alegou, o que passou pela cabeça dele? Ele alega que, na verdade, ficou transtornado com aquela situação e, de fato, ele admite. Ele confessa a autoria das agressões ao cão. Ele já confessou para vocês, então? Já confessou. Tá certo. Então, existe a expectativa, doutor, só para a gente confirmar, então, de que ele seja preso? É possível que lá, no final, né, do processo, ele possa receber uma pena privativa de liberdade que vai de até 1 ano e 4 meses. Ô, doutor, como eu disse com o senhor, esses casos geralmente eles viralizam, né? As pessoas realmente sentem quando isso acontece. E muitas vezes, doutor, isso é mais comum do que a gente pensa, né? Aí na delegacia, o senhor aqui na região de Divinópolis, o senhor vê constantemente crimes como este? Não só apenas em Divinópolis, mas em todo o país, né? Frequentemente nós temos aí nos deparado com esse tipo de situação que sempre choca, né? Então, por isso nós pedimos à população sempre quando se deparar com esse tipo de situação, que noticie o fato aos órgãos competentes para rigorosa apuração. Ô, doutor, ele já tem passagem, né? Sim, tem registros policiais aí por ameaça, agressão, né, Lei Maria da Penha, inclusive envolvimento em rinha de galo na cidade de Nova Serrana. Tá certo, tá certo. Doutor, quero agradecer a atenção do senhor. Muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Brasil Urgente Minas e parabéns pro trabalho aí. Com certeza o pessoal de Divinópolis fica mais tranquilo sabendo que tem o senhor aí à frente do comando, viu, doutor? Muito obrigado. Nós agradecemos, Diego, e estamos à disposição de registrar, né, que os policiais civis aqui do Centro-Oeste têm trabalhado muito aí, uma boa prestação do serviço a todo o Centro-Oeste mineiro. Tá certo, tá certo. Então esse foi o doutor Leonardo Pio, falou aqui ao vivo com a gente. Só para finalizar, coisa rápida, é engraçado que é quando a gente fala que nem bandido gosta de quem agride mulher, aí quando você baixa a capivara do cara, o cara já tem uma Lei Maria da Penha. Eu gosto de falar sobre a covardia desses caras, né? Quando eu falo que leva um cara a abusar de uma criança, de se aproveitar da força física, abusar de uma mulher, aí você vê que é o mesmo cara, é o mesmo vagabundo, o mesmo sem vergonha, o mesmo monstro que tem coragem de amarrar um cachorro numa árvore e matar o cachorro a pauladas. Deve ter comido uma galinha, sei lá, se foi 1, 2, 3, como se isso bastasse, como se fosse motivo. O cara se aproveita da força para abusar de uma mulher, já tem passagem pela Lei Maria da Penha e aí é um covarde de amarrar um animal que é um ser muito mais racional que ele numa árvore e matar o cachorro a paulada. Bom, agora 4h06, eu falei que hoje ia ter bastante coisa, hein? O programa tá pesado. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma acalmada aqui nos ânimos, a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí a coisa para 3 minutinhos, até menos, e a gente volta com muito mais notícias aqui no Brasil Urgente Minas. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente Minas. Olha, rapidamente, porque o programa de hoje está cheio, está repleto de notícias. Só para finalizar esse caso do cachorro, que eu esqueci de comentar, não venham com mimimi de que a gente, só porque é cachorro, quando é pessoa, vocês não ficam assim. A gente fica assim, com cachorro, com gato, com gente, qualquer tipo de violência, tá? Então não vem dando uma de mimimi, que só quando é com ser humano a gente não fica assim, porque a gente fica também. Aqui todo mundo é contra qualquer tipo de violência e se tiver mais vídeos desses, a gente vai colocar a polícia aqui ao vivo para falar também, porque nós somos completamente contra. Olha só, agora 4h10, vamos seguir em frente então com o Brasil Urgente Minas, porque olha,
A procura por armas de fogo em lojas especializadas cresceu durante a semana passada, depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilita a posse de armamentos. Antes de adquirir, no entanto, é preciso cumprir algumas exigências e requisitos, como, por exemplo, ter feito cursos para manejar armas. Vai dar o que falar ainda desse assunto. A Luciana Viana e o Cláudio Chinago mostram mais pra gente. Aumentou 70%. A flexibilização do Estatuto do Desarmamento foi promessa de campanha do agora presidente da República, Jair Bolsonaro. Como foi um decreto presidencial, as novas regras já estão valendo e não dependem da aprovação do Congresso. Com o decreto, têm direito ao posse de armas brasileiros acima dos 25 anos, sem antecedentes criminais, com residência fixa, aprovação em laudo psicológico e ainda o curso para manuseio das armas. Hoje tem um curso básico que a gente oferece para capacitar o cidadão para ele aprender a usar uma arma de fogo que tem em torno de 3 a 4 horas de duração. Nessas 3 a 4 horas, a gente vai entrar com aula teórica que vai estar ensinando técnicas de tiro, procedimento de segurança, nomenclatura da arma e como utilizar essa arma de fogo. Terminou a aula teórica, subimos para o estande e vamos efetuar a aula prática, que se trata de 80 disparos, utilizando 2 calibres permitidos, com o revólver calibre 38 e a pistola calibre 380. Finalizou esse curso, a gente entrega um certificado, concluindo que ele é apto a manejar uma arma de fogo. Qual o perfil das pessoas que fazem parte desse 70% de aumento? Hoje é a mulher que se sentia acuada, agora vai ter a chance de ter algo para se proteger, e o pai de família. É o cidadão que quer ter a oportunidade de proteger o seu bem maior. Entre outros critérios, o decreto ainda exige que moradores de casas com crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental declarem que têm cofre ou local seguro com tranca para evitar acidentes domésticos. O registro, uma espécie de RG do revólver, pistola ou espingarda, vai valer por 10 anos e não mais 5, como antes. Todos os documentos já em vigor terão a data de validade prorrogada automaticamente. Nas ruas, as opiniões se dividem. Eu não quero ter a minha, mas para quem tem o curso e tem condição de ter, é bom, né? Vai complicar, vai dar mais violência. Vai ser muita traição dentro de casa, eles não vão aceitar, um vão ser querendo atirar no outro e vai ser muita violência. Eu acho que isso aí vai inibir muito e diminuir muito, eu acho que assaltos, às vezes até a própria ação de bandido, porque vai pensar 2 vezes antes de querer assaltar um cidadão de bem. Para este especialista em segurança, quanto mais armas de fogo disponíveis, maiores serão os riscos de ocorrências de crimes contra a vida. A sociedade brasileira hoje é marcada por um alto grau de desconfiança das pessoas nas instituições, na polícia, na lei, na justiça. As pessoas estão mais predispostas a fazer justiça com as próprias mãos, a intolerância com o outro, com a divergência, com o conflito é maior. Numa sociedade com essas características, se você tem à disposição arma de fogo, você está mais predisposto a usá-la para um conflito de vizinhança, um conflito doméstico, um conflito passional, uma briga de bar. Então, a probabilidade de homicídios acontecerem nessas situações é bem maior. Para ele, jogar a responsabilidade de segurança para a própria população não é o ideal. Delegar ao cidadão a tarefa de proteger-se dos bandidos significa uma sociedade que está apostando no cada um por si. É um mau sinal, é um sinal de reconhecimento de que as instituições do Estado são incompetentes para combater o crime. Se a gente está reconhecendo isso, meus amigos, o último apague a luz. É um assunto que divide muitas opiniões e vai continuar dividindo, até porque eu acredito que ela tenha realmente o seu lado bom e o seu lado ruim, como tudo na vida, né? Então essa liberação, essa facilidade para você ter o posse de arma, você ter uma arma em casa, realmente vai ter aí o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu tô com aquele nosso amigo que disse, eu não quero ter. Mas quem quer ter, não vejo problema nenhum. Eu também divido essa opinião. Agora, concordo também com o especialista. Quando a gente prefere liberar a arma para dar que o cidadão faça a justiça com as próprias mãos, nós estamos assinando um decreto que é a criminalidade que manda. É mais fácil, infelizmente hoje está mais fácil, armar o cidadão de bem do que desarmar os bandidos. Bom, olha só, 4 homens são presos e um menor apreendido após um assalto com reféns hoje de manhã
em uma agência bancária no município de Cerro, na região central aqui do estado. De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha estava mantendo o gerente e a família reféns. Está até acompanhando aí algumas imagens. Isso tudo aconteceu hoje pela manhã. Após a fuga, houve uma perseguição e os 5 homens, entre eles um menor de idade, foram detidos. O dinheiro roubado da agência, armas, munições e um carro utilizado na ação criminosa foi apreendido. Sobre este caso, eu converso agora com a capitão Andréia Correia, da Polícia Militar, também vai falar aqui ao vivo com a gente por telefone. Capitão, muito obrigado por falar com a gente aqui ao vivo. E, capitão, eu já começo querendo saber exatamente o que aconteceu, né? Que você trouxesse mais detalhes para a gente de como que aconteceu toda essa ação hoje pela manhã. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos os assistentes. Hoje, por volta de 9 da manhã, após informações que as agências do Banco Sicoob da cidade do Cerro, localizado em Diamantina, teriam sido assaltadas, os policiais militares iniciaram um cerco e bloqueio de prender os autores. Ô capitão, me fala uma coisa, sobre essa questão dos reféns, porque quando a gente fala assalto a banco já é um negócio que preocupa muito, né? A qualquer tipo de agência. Com reféns, parece que foi o gerente, a família dele, estão todos bem? O que aconteceu com a família? Não, foram dois gerentes de 2 agências do Banco Sicoob diferentes, sendo que os autores chegaram ontem por volta de 21 horas em casa de um dos gerentes, rendeu ele e toda a sua família, levaram eles para a casa de um outro gerente da agência do Sicoob, juntaram as famílias e os 2 gerentes e passaram a noite com eles lá. Na manhã de hoje, por volta de 9 horas, eles foram com os 2 gerentes somente, os 4 autores, sendo que um ficou para vigiar, né, tomar conta dos familiares. E eles foram lá, adentraram nas 2 agências do Banco Sicoob, retiraram todo o dinheiro e fugiram, deixando os 2 gerentes e alguns funcionários em cima de uma das agências do banco. Tá certo. Ô, capitão Andréia, quero já agradecer a sua participação, né? Infelizmente, a gente queria até falar mais sobre o caso, mas realmente segunda-feira tá daquele jeito. E olha, já parabenizar também pelo trabalho aí, conseguiram prender os 4 homens e um menor também que foi apreendido. Parabéns, viu, capitão? A gente fica muito feliz de noticiar, dar essas notícias, né? Quando a polícia consegue fazer o seu trabalho muito bem e ter esse final feliz aí para todo mundo. A gente é que agradece, a Polícia Militar agradece. Tá certo, capitão. E a gente também está falando bastante de crimes desse tipo, né? Infelizmente, que os bandidos acabam fazendo a família, eles passam a noite toda, né? Dormem com a família dos gerentes. Realmente, esse tipo de crime também aumentando, que é uma pena, mas que bom que a gente veio trazer uma notícia com um final feliz aí. 4 pessoas presas e um menor apreendido. Mas agora, dando sequência, nós vamos te mostrar que 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em um acidente com um ônibus clandestino que tombou na BR-146. Na Serra do Salitre. O veículo havia saído da Paraíba com destino a São Paulo. Meu xará Igor Nunes tem mais informações. Ednilson saiu da Paraíba com o sonho de ir para São Paulo atrás de emprego. Infelizmente, a viagem foi interrompida com uma tragédia. Foi horrível, foi um momento de loucura mesmo. Eu pensava que ali ia acabar minha esperança tudo, mas Nosso Senhor me resgatou e me deixou de pé de novo para contar esse momento. O ônibus que ele estava seguia de Guarabira, na Paraíba, com destino a São Paulo, capital. O veículo perdeu o freio nesta curva, no quilômetro 87 da BR-146, próximo ao trevo do distrito de Catiara, município de Serra do Salitre. Sem controle, o veículo saiu da pista, bateu no barranco e tombou. Segundo a polícia, o ônibus era clandestino, também estava com os pneus carecas e com a barra de estabilidade da direção solta. O motorista conta que sem freio não conseguiu controlar o veículo. Eu desci com o ônibus quando a primeira curva ali, depois do radar, passei o radar, ainda segurou o freio. Depois do radar ele faltou freio, aí não ficou sem desgovernado, né? Aí eu, para não tombar lá embaixo, eu joguei ele na barreira e terminou virando aí.
Para Ednilson, esta foi uma tragédia anunciada. O motorista estava correndo muito, sim. Ele percebeu que estava sem freio. Ontem ele percebeu, já freou já correndo demais, quase a gente caía também no quebra-mola, aí parou no posto, então regular o freio, disse que estava bom. Dava até para os Estados Unidos, ele falou. No veículo havia 50 pessoas. Claudijaine de Farias, de 43 anos, morreu no momento da batida. Micael Martins Lima, de 20 anos, ficou preso às ferragens e morreu pouco depois de ser retirado do ônibus. Estávamos nós e a equipe do SAMU, inclusive o suporte avançado. Assim que a gente despressionou a vítima, tirou elas das ferragens, né? O sangue deve ter descido, deve ter descomprimido o local da lesão, ocasionando a queda súbita de pressão. E isso fez com que ela entrasse em choque, né? E realmente, infelizmente, ela não durou por muito tempo. Ao todo, 29 pessoas ficaram feridas e foram encaminhados para hospitais de Serra do Salitre e Patos de Minas. 7 em estado grave. Além do perigo da curva, o local passa por obras. Conhecida como Curva da Catiara, neste local já foram registrados diversos acidentes, muitos deles fatais. O DENIT até faz obras para tentar mudar o trajeto da rodovia e, com isso, evitar que novos acidentes aconteçam. Mas, enquanto o local está em obras, os motoristas devem tomar cuidado. Essa curva tem constantes acidentes nela, né? Eu acho que agora também, nessa fase, né, que está ocorrendo essa obra, teria que ter uma sinalização informando a obra, né, inclusive estabelecendo uma velocidade limite para que não ocorra mais acidentes durante as obras aqui. Justamente, infelizmente, né, mais um acidente trágico que acontece nesse local, em que pese está sendo feita as melhorias aqui, mas infelizmente um acidente veio a ocorrer, infelizmente. Mas nesse caso aí, a obra é o de menos. O menor problema de todos aí, neste caso, é a obra. A obra é de menos. O ônibus era clandestino, estava com os pneus carecas e ainda estava com um problema lá no eixo de direção. Ou seja, isso não é um acidente. Como o menino que estava dentro do ônibus, que passou todo esse susto, porque para ele foi só um susto, né? Para outras pessoas, infelizmente, terminou como uma tragédia. Era uma tragédia anunciada. Anunciada. Olha o tamanho da irresponsabilidade. Um ônibus com 50 pessoas... Um ônibus com 50 pessoas, fazer uma viagem tão longa. Ele não poderia fazer viagem nenhuma, mas imagine uma viagem tão longa nestas condições. Então, para você, o que a gente pode deixar de lembrete, lembra aquele cuidado que eu falei semana passada com bebida? Quando a bebida vale 250 pau e o cara vende a 80, você já sabe que tem algum problema. É a mesma coisa com passagem de ônibus clandestina. A passagem que custaria 200, você viu ali por 100, 90 reais, você pode ter certeza, mas certeza que tem algum tipo de problema. Infelizmente, essas pessoas acabaram confiando suas vidas nos donos dessa empresa, mas todos foram muito negligentes e a gente torce para que o dono da empresa, o motorista, quem estava ciente de tudo que estava acontecendo, pague por essas vidas e por essas pessoas que ficaram feridas. Agora vamos dar continuidade aqui, 4 horas e 23 minutos, 4 e 23, e olha, ainda falando de acidentes, porque segunda-feira aqui pra gente é o dia mundial de falar de acidentes, né, de tanto que acontece durante o final de semana, uma mulher morreu e 4 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na madrugada de hoje na BR-040, conhecidíssima aqui, né? De tantos acidentes que a gente fala. Você vai inclusive já acompanhando algumas fotos desse grave acidente. A batida foi perto de Alfredo Vasconcelos, região central aqui do estado, e segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. A vítima foi arremessada para fora do carro. 3 sargentos da aeronáutica, que eram passageiros do carro, foram socorridos. No ônibus, apenas a cobradora sofreu ferimentos leves. Mas olha, a gente vendo essas imagens, essas fotos, uma morte, né? Uma mulher morreu pela gravidade, pelo que a gente vê, ainda bem, graças a Deus, ainda foi pouco. É claro que a gente sente, né, pela morte dessa mulher, pessoas ficaram feridas, mas realmente foi um acidente muito grave. Olha só, nós temos informações sobre mais um acidente, que aconteceu na manhã de hoje, nesta segunda-feira. A batida foi de frente, entre 2 caminhões e 2 carros,
entre um caminhão e 2 carros. Você já está até vendo aí alguns vídeos que as pessoas que passaram no local acabaram registrando. Isso aconteceu em Antônio Dias, na região do Vale do Rio Doce. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor de um dos carros ficou com as pernas presas às ferragens e foi levado para o hospital. Essa batida então aí que você está acompanhando as imagens foi registrada hoje pela manhã. Também poderia ter sido muito pior. Olha o estado que ficou o carro, hein? Aí você já vê as imagens do trânsito, obviamente, né? Parte da via interditada, mas neste caso, neste acidente, pelo menos grave, apenas um motorista ficou ferido. E olha, para fechar, mais um acidente, né? Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desse domingo, na noite de ontem, na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 940, em Extrema, no sul aqui do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta bitrem carregada com carga perigosa tombou na pista, que foi interditada por cerca de 10 horas devido ao derramamento da substância. Você está até vendo aí algumas fotos da carreta tombada ali, né? E toda essa substância que acabou vazando. Ainda de acordo com a PRF, a motorista de um dos veículos, com 2 ocupantes, perdeu o controle após uma curva, bateu em uma mureta e tombou na pista. Em seguida, outros 3 carros não conseguiram parar e bateram no primeiro veículo. Logo depois, a carreta bitrem, que seguia no mesmo sentido, não conseguiu parar e bateu nos 4 carros. O congestionamento chegou a 12 quilômetros e foi preciso fazer um desvio por Extrema para carros de passeio e motocicletas. Ainda bem, né? Conseguiu evitar que tivéssemos mais carros engavetados aí, né? Conseguiu fazer esse desvio por dentro da cidade. No início da tarde de hoje, a situação já havia sido normalizada. As 2 ocupantes do primeiro carro sofreram ferimentos graves e foram levadas para o Hospital Universitário São Francisco da Providência de Deus, em Bragança Paulista, em São Paulo. Os outros 6 tiveram ferimentos leves. Quando acontece um acidente assim, ainda mais com carga perigosa na pista, olha só, o acidente aconteceu ontem à noite, e só hoje, no início da tarde, que toda a situação foi normalizada por ali. Mas que bom também que mais um acidente grave, né, que a gente viu que envolveu muitos veículos, mas que bom que ninguém ficou gravemente ferido. E agora quem precisar passar pelo local já pode ir tranquilo, porque tudo foi normalizado. Agora dando sequência aqui no Brasil Urgente Minas, 4h27, 4 horas e 27 minutos. Olha só, um homem foi preso durante uma perseguição policial na manhã de hoje em Araçuí, no Vale do Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Segundo a Polícia Militar, suspeitos assaltaram e levaram uma minivan carregada de maços de cigarros. Você está até vendo aí algumas imagens em Itaobim, na mesma região. Enquanto fugiam da polícia, já em Araçuaí, os suspeitos bateram o veículo. Mesmo assim, alguns desses suspeitos conseguiram fugir depois de assaltarem outro veículo. Esses estavam empolgados, hein? Um homem foi preso e a polícia está à procura dos outros envolvidos e, como eu sempre gosto de reforçar aqui, vai achar. Não vai demorar muito, né? Um já foi preso e os outros provavelmente, porque a gente conhece o trabalho da Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais, serão capturados, serão presos também. Como você está vendo aí algumas imagens, eles tentaram roubar aí um veículo que estava carregado de maços de cigarro, mas para eles também aí, para a turminha que queria roubar os maços de cigarro, o final de semana não foi tão bom assim. Mas vamos lá! Vamos dar continuidade porque continua preso o agente penitenciário que foi flagrado com drogas e celulares dentro do presídio de Santa Luzia, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. No armário do servidor, dá só uma olhadinha no que tinha. A polícia encontrou 3 aparelhos celulares, né, com carregadores, um fone de ouvido, um chip, 6 barras de maconha e 5 comprimidos de êxtase. Mensagens encontradas nos celulares mostraram que o agente, escuta só, ele recebia R$2.000 para repassar as mercadorias aos presos. De acordo com as investigações, o suspeito estava sendo monitorado e foi denunciado pelos próprios detentos. A Secretaria de Administração Prisional do Estado instaurou uma investigação preliminar e um processo administrativo para apurar o fato.
o resultado será encaminhado para a corregedoria da secretaria, que tomará as medidas cabíveis. É claro que a gente não pode generalizar, a gente está falando de um agente penitenciário, que aliás a vida do agente penitenciário não é tão simples assim não. Trabalhar em presídio, ainda mais um presídio como esse que a gente está falando, a gente sabe que é muito complicado, esses caras vêm, passam, ouvem muitas coisas, mas sempre tem o tomate podre na caixa. Impressionante, porque a gente sempre fica se perguntando, mas como que entra tão fácil? Como que entra celular no presídio? Como que entra droga? Como que entra carregador? Nesse caso está aí, ó, um agente penitenciário tinha absolutamente tudo guardado dentro do armário. E se viu só que curioso, né? Acabou sendo denunciado aí pelos próprios detentos. Esse também provavelmente não vai mais fazer muitos repasses daqui para frente não, viu? E olha só, agora são 4 horas e 30 minutos, exatamente 4h30. Nós vamos para mais uma rápida pausa, um intervalo rapidinho. E daqui a pouco a gente volta aí com as principais notícias do estado. Não sai daí. Jennifer! O Fabricião tá animado, né? O cara começou a segundona feliz, olha aí, ó, com o hit do verão. Muito bem, a gente já tá de volta com um dos hits do verão, né? Agora 4 horas e 34 minutos, mas ó, agora chega, parou nada de Jennifer, porque o assunto é muito sério. Presta bem atenção, você aí de casa, meu amigo, minha amiga, o papo agora é sério e é com você. Olha só, você aí está sofrendo com o financiamento do seu carro, moto ou caminhão por conta dos juros abusivos? Rapaz, vou falar uma coisa, hein? Tem gente que comprou um carro, uma moto, um caminhão, enfim, que seja. Comprou num preço, mas a hora que ele começa a ver ali, ó, a hora que ele começa a ver as parcelas, está pagando 2. Exatamente isso, pagando 2. São os famosos juros abusivos. E aí você acabou se complicando por causa dessas parcelas, elas estão atrasadas, obviamente, você já não está mais conseguindo pagar aquele valor, e aí entraram com a busca e apreensão do seu veículo. Você vai ver agora, presta bem atenção, como o David Johnny, que é presidente da Gold Company Soluções Financeiras, pode ajudar você. Dá só uma olhada. Tá vendo como que é bem simples? Não precisa se desesperar, está passando por esse problema? Não se desespere e olha só que dica importante, não entregue o seu veículo ou não cancele o seu cartão. Você pode fazer, por exemplo, como a senhora Sandra, ela tinha uma dívida de R$30.600, presta bem atenção nesses números. Ela devia, por causa desses juros abusivos, R$30.600 e quitou, você pode até não acreditar, mas ela quitou os R$30.600 por R$2.000, mais de 90% de desconto, e isso por causa da Gold Company Soluções Financeiras. Ela é a maior recuperadora de crédito do Brasil. Agora você de casa vai parar tudo que está fazendo e vai prestar atenção nesses telefones. Você vai ligar, você que está passando por esse problema, vai ligar agora para a Gold Company nos seguintes telefones, olha só, ou melhor dizendo, no telefone 0800 300 7777. Anotou aí? 0800 300 7777. Liberte-se dos juros abusivos com a Gold Company. Agora, olha só, vamos dar sequência aqui no Brasil Urgente Minas, porque servidores da Justiça do Trabalho protestaram hoje, hein, aqui na capital, contra a extinção do órgão. Um projeto aí do presidente Jair Bolsonaro. A Vanessa Nícia quem traz mais detalhes. Centenas de pessoas se reuniram na frente do prédio da Justiça do Trabalho, no Barro Preto, Belo Horizonte. A manifestação é um ato de repúdio de trabalhadores do Poder Judiciário, sindicatos e da Ordem dos Advogados do Brasil a uma entrevista concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no início do seu mandato, quando ele afirmou que poderia acabar com a Justiça do Trabalho no país. Uma das coisas que também está sendo plantada é que a Justiça do Trabalho ela existe só no Brasil. E isso é totalmente verídico, porque nós temos a Justiça do Trabalho na Alemanha, na Espanha, em vários outros países. E a Justiça do Trabalho também é uma forma de arrecadação para o governo federal. Segundo Marco Antônio, essa extinção seria um ato inconstitucional. A extinção da Justiça do Trabalho ela é impossível, porque a Justiça do Trabalho está prevista no artigo 92 da Constituição Federal. Ela não pode ser extinta nem através de emenda constitucional, porque o artigo 60, o parágrafo 4, inciso 3º, ele veda qualquer extinção dos poderes. Se realmente a Justiça do Trabalho for extinta, a decisão afetará a vida de milhares de brasileiros.
Hoje, um processo trabalhista, ele é julgado aqui na Justiça do Trabalho com, no máximo, 1 ano e meio, isso no rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos. Acima de 40 salários mínimos, ele é julgado até em 3 anos. Se isso for para a Justiça Comum, um processo desse pode passar a uma média de duração de 10 a 15 anos. Além de Belo Horizonte, outras cidades aderiram ao movimento. O protesto sempre é válido, né? Em qualquer hipótese, os funcionários têm razão de estar protestando. Agora a gente vai, a gente está até vendo aí novamente mais umas imagens sobre este protesto. Caso isso venha a acontecer mesmo, né, o fechamento da Justiça do Trabalho, é claro que a gente só vai ter um balanço, a gente só vai saber se isso vai ser bom ou ruim daqui a algum tempo. Então não dá nem pra gente ficar tirando alguma conclusão aqui, só o que a gente pode deixar que é sempre válido e bem-vindo as pessoas, os funcionários mostrarem a sua indignação. Então eles estão de parabéns, porque realmente quando eles acham, né, que é necessário, realmente tem que protestar. Agora olha só, deixa eu receber aqui o meu amigo Feliciano Abreu, grande Feliciano, como está, Feliciano? Tudo bom? Ótimo, tudo bem. Feliciano, fala uma coisa, eu tô empolgado hoje na segunda-feira, tô querendo uma boa notícia, fiquei sabendo que tem notícia boa em relação ao gás de cozinha? Boa notícia. Na verdade, nós fizemos um levantamento, o site Mercado Mineiro fez em 115 estabelecimentos, comparamos o preço médio de novembro com agora essa primeira quinzena de janeiro de 2019. A notícia é boa e ainda pode melhorar. É boa porque nós realizamos essa pesquisa semana passada e, além disso, a Petrobras anunciou de ontem para hoje uma redução ainda maior no gás de cozinha. Claro que vai demorar um tempo para essa redução chegar, mas nós já tínhamos detectado reduções de preço desde o final do ano passado. Para você ter uma ideia, o preço médio do botijão de 13 quilos, que é o que nos mais preocupa, porque atinge em cheio a população de baixa renda, na portaria da distribuidora, da revendedora, custava em média em novembro R$ 71,85. Agora passou para R$ 70,39, uma queda de 2% em média. O botijão já entregue no próprio bairro, ele caiu de R$ 78,18 para R$ 76,88, uma queda de 1,66%. Um detalhe interessante também, Igor, que o próprio cilindro caiu bastante, né? Nós tivemos aí, por mais que as pessoas falem que isso é pouco, tal, realmente, em comparação com o ano passado, mas é sinal de queda, coisa que a gente não estava vendo o ano passado. O cilindro, quando é entregue na portaria de 45 quilos, é difícil buscar um cilindro de 45 quilos na portaria, mas o preço médio caiu. Era 312, caiu para 309, uma queda de quase 0,80%. Já o cilindro, quando é entregue no próprio bairro, que vem ali um caminhão, entrega principalmente condomínios, restaurantes, né, lanchonetes, ele se manteve estável. Por quê? Era 324, passou para 325, um aumento de R$1 apenas. Então, assim, está dentro da estabilidade e dentro da margem da pesquisa. Isso é uma notícia muito boa. Agora, o consumidor não pode deixar de fazer a pesquisa, porque as variações são grandes e só assim ele consegue, inclusive, fazer com que os preços caiam mais, porque o momento é do consumidor. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, o botijão de 13 quilos, na portaria, quando você vai buscar o de 13 quilos, custando de R$ 58 a R$ 90, com a diferença de 55%. Imagina uma diferença para quem usa 3, 4 botijões, quem cozinha em casa, é muita diferença. E é comum, inclusive, usar 2 ou 3. Quando você recebe o botijão na própria casa, né, quando é entregue no próprio bairro, a diferença é de 38%, custando de R$ 65 a R$ 90. Já o cilindro entregue, nós encontramos de 260 a 395. Você imagina uma diferença dessa de 51%, para um condomínio, o que é isso para gerar uma economia para todos os moradores? Imagina isso para uma lanchonete, para um restaurante. Por isso que tem que pesquisar. Eu peço o telespectador o seguinte, guarde 2 preços. Você compra um botijão de gás, guarde o valor de R$ 70, que é o preço médio. Se você comprar abaixo desse valor, você está fazendo um bom negócio e pode até, inclusive, pechinchar, né? Chegar perto da pessoa da empresa que você está comprando sempre, chega e pergunta por que não está caindo o preço. Isso é importante, a força do consumidor. Ô Feliciano, essa queda, eu acho que é bom a gente deixar destacado, é na região metropolitana, né? Região metropolitana, preço médio. Então, assim, é um dado estatístico. O consumidor tem que ver no estabelecimento que ele compra, principalmente a gente sabe que a Band é praticamente em toda Minas. Então, é importante sim, na cidade que você mora, que o consumidor faça pelo menos a média e fala assim, poxa, um botijão aqui custando R$ 90, sendo que em Belo Horizonte está 70, por quê? Né? O cilindro, por sua vez, aí, o preço médio de um cilindro hoje é de R$ 325. Tente comprar abaixo de 320, que aí a gente gera um movimento a favor do bolso do consumidor. Ô Feliciano, achei muito interessante você falar sobre essa questão da variação. E o que anima também as pessoas é que ano passado o gás subiu muito. Ano passado nós vemos várias e várias matérias do gás com o preço lá em cima, o pessoal reclamando do valor do gás. Agora, fala uma coisa, há uma variação muito grande nas regiões?
em Belo Horizonte? É muito interessante isso, Igor, porque essa pesquisa de gás de cozinha ela é regionalizada. Mas na Zona Sul, que normalmente é mais caro, você não tem depósito de gás de cozinha simplesmente porque você precisa ter um lote, é difícil ter um lote na Zona Sul, e ter aí o botijão, porque tem que ter espaço, o custo-benefício para a empresa viabilizar o negócio chega a ser inviável em alguns casos. Mas o que acontece? A gente tem aí regiões que têm uma concorrência maior, como a região noroeste, a região leste, e quando tem a concorrência maior, o preço é menor. Quando a gente não tem concorrência, de repente a gente vê ali uma vila, por exemplo, em que tem um vendedor apenas na porta dela, o que acontece? Ele coloca o preço que ele quer. Isso é ruim, porque ele sabe que é aquela situação assim, você compra o gás de cozinha, o botijão, quase que carrega nas costas para acabar de fazer o jantar ou o almoço dos filhos. E isso eles acabam cobrando caro. Por isso que é bom a informação de preço e questionamentos se a gente vê aí que eles não estão reduzindo o preço. Feliciano, para quem quer conferir essa e outras pesquisas, como que faz? No Mercado Mineiro, é só digitar lá mercadomineiro.com.br na internet, que tem todas as informações, inclusive com os preços e regiões. Tá certo, Feliciano. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado, sempre muito bom te receber aqui. Hoje, ô Fabrício, nós falamos sobre redução de gás, o que merece? Para isso acontecer é um milagre. É um milagre. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Mas olha só, agora vamos parar de novo, porque mais uma vez o papo é muito sério e é um papo que eu gosto de falar com você aí de casa. Já falei algumas vezes e vou continuar falando até na volta das férias do Everton, que é a questão de planejamento. Porque você aí de casa, você faz planos? A gente sempre faz os planos aí a curto período, não faz aquele planejamento mais longo, mas olha, essencial mesmo é planejar o futuro. Assim você vai poder viver com o presente com toda a tranquilidade e segurança que nós merecemos. Pense nisso. Eu penso diariamente, gosto de me programar para o futuro, não fico pensando só a curto prazo não. Porque aí você vai estar pronto para aproveitar os melhores momentos da vida e preparado para os imprevistos que possam surgir. E deixa eu falar uma coisa, esses imprevistos, né, o nome já diz, eles podem acontecer a qualquer momento. Não tem hora, não tem dia e não tem lugar. E quando acontece, é muito complicado. Por isso você tem que contar aí, com o Bosque da Esperança. Pode confiar, eu confio no Bosque da Esperança. E olha só, o Bosque da Esperança preparou um janeiro chapa quente para você, com várias opções de planos funerários com 20% de desconto. É isso mesmo, 20% de desconto. Faça uma boa escolha e encontre, olha só, profissionalismo, assistência 24 horas e todos os benefícios para melhor atender você e a sua família. Janeiro chapa quente, vou repetir, hein? É um janeiro imperdível com 20% de desconto no Bosque da Esperança. Faça uma visita sem compromisso ou entre em contato por telefone e encontre o plano ideal para você e a sua família. Então a gente vai fazer um acordo agora. Você vai pegar o telefone, se não puder ligar agora, vai ligar daqui a pouquinho, você vai anotar o seguinte telefone, 3218-3232, ou você pode acessar também o site bosqueesperança.com.br. Vai ligar lá, vai ser muito bem atendido e você não pode perder então o janeiro chapa quente do Bosque da Esperança, hein? E olha só, vamos continuar agora com o nosso Brasil Urgente Minas, mais notícias agora, exatamente 4 horas e 46 minutos. E olha só que o assunto é muito importante, porque a CEMIG e Copasa poderão ser vendidas, presta bem atenção, hein, para ajudar Minas a ajustar as contas e renegociar a dívida com o governo federal. Esse foi um dos assuntos que foram tratados aí da conversa com a nossa jornalista Inácia Soares com o governador Romeu Zema. Foi uma entrevista exclusiva e você confere agora a segunda parte. De última hora, o senhor acabou decidindo manter a Secretaria de Cultura, né, não cortando essa secretaria e a deixando sob o comando aí do seu vice-governador Paulo Brandt. Qual que foi o motivo? Bom, nós chegamos à conclusão, vai ser a Secretaria de Cultura e Turismo, que Minas Gerais, pelas suas características, cidades históricas, pelo turismo que tem, é conveniente que nós tenhamos essa secretaria à parte daquela onde ela ficaria incluída, que seria a Secretaria de Educação, por se tratar de assunto completamente diverso e até para valorizarmos. E estamos aí analisando um nome para poder assumir em definitivo essa secretaria. Falando
agora da possível privatização de algumas estatais aqui de Minas Gerais, o senhor já disse que, por exemplo, CEMIG e Copasa estão desvalorizadas e que não teriam talvez uma boa receptividade do mercado no caso de uma venda. Dá para reverter isso? Porque é provável que o senhor tenha que pensar com muito carinho nessa situação de vendê-las. Sim, eu te diria que, inclusive, a CEMIG, que me foi fornecida alguns dados, a ação da CEMIG nos últimos 4 meses já subiu coisa de mais de 50%, exatamente devido a essa expectativa de melhoria no desempenho da empresa, que vai ficar livre dessas influências políticas. O atual presidente da CEMIG está conduzindo já mudanças internas visando colocar a empresa num outro patamar, e tudo isso vai refletir no preço das ações da CEMIG, que é aquilo que o Estado vai obter mais à frente. Falando então um pouco dessa relação com a Assembleia Legislativa, governador, que prioridades o senhor vai colocar aí nos projetos que serão encaminhados? Como é que o senhor pretende dirigir e direcionar, claro, com o apoio do seu secretariado, essa relação aí? Que projetos vão entrar ali na linha de frente? Inácia, a nossa grande prioridade vai ser esse projeto que envolve a renegociação da dívida de Minas com o governo federal. Esse projeto, eu te diria, ele é prioritário acima de todos, porque sem ele, Minas está caminhando depressa para ser um estado ingovernável do ponto de vista financeiro. Um estado que não vai ter condições de pagar o seu funcionalismo, que não tem condições de repassar os recursos para as prefeituras. Então, essa é a prioridade da prioridade. Eu conto muito com o discernimento, com a sabedoria dos nossos 77 deputados que estão lá na Assembleia. O futuro de Minas depende deles. Também, né? Da nossa parte, vamos fazer e estamos já fazendo o possível, mas sem eles não vamos conseguir ir adiante. Então, deixa eu pensar um assunto que certamente deverá estar na sua lista de prioridade, o senhor me confirma, a reforma da Previdência aqui para o servidor. Fazendo em paralelo com a reforma da Previdência Nacional, o senhor disse que aguardaria, logo depois da eleição, da vitória, que o senhor aguardaria a reforma da Previdência Nacional para depois encaminhar uma mudança regional aqui, estadual. E o presidente Jair Bolsonaro tem defendido aí a aposentadoria mínima para homens de 62 anos e para as mulheres de 57 anos, isso. E o senhor concorda com essas idades? Acha que em Minas, para o servidor aqui, vai ser proposta uma idade mínima diferente? E em relação também ao percentual, o senhor pensa em propor o que para a Assembleia? Inácia, o que nós estamos pensando em propor para a Assembleia vai ser um aumento de contribuição do funcionalismo, porque vai ser necessário. Com relação à idade, o que nós, governadores e governo federal, temos conversado é que nós vamos aguardar as definições do Congresso e todos os estados vão passar a seguir aquilo que for definido em Brasília, de forma que nos dispense de termos de cada estado estar avaliando, investindo tempo e esforço numa coisa que Brasília pode decidir por todo o país. A gente tem o ano de 2018 aí com o encerramento de dívidas do governo do estado com os municípios em torno de 10 bilhões de reais. Até esse momento, 15 dias de governo, já foi repassado quanto para as prefeituras? Eu te diria que nós repassamos uma parcela muito expressiva daquilo que os municípios têm direito de receber. Uma parte pequena não foi repassada ainda, mas dentro do possível eu quero que esses repasses sejam conduzidos em dia, porque é um direito constitucional do município. Eu estou vendo ainda com a nossa Secretaria da Fazenda uma forma de nós viabilizarmos isso, porque é uma grande preocupação dos prefeitos exatamente essa questão. Temos prefeituras na região nordeste de Minas que estão com os salários dos professores atrasados. Então, nesses primeiros 15 dias, nós já repassamos para as prefeituras cerca de 1 bilhão e 600 milhões. É muito mais do que o antigo governo estava repassando, mas ainda temos um atraso da nossa gestão que queremos colocar em dia tão logo seja possível. Lembrando que as prefeituras têm passado aí por maus momentos, muitas delas, principalmente aquelas pequenas do nordeste do estado, não estão tendo como honrar suas folhas de pagamento, principalmente professoras. Pois é, esse é o assunto que eu quero ver com o senhor. A gente vai começar as aulas agora em fevereiro, né? Faltam poucas semanas. Dá para a gente imaginar que todas as prefeituras vão conseguir retomar as aulas na data prevista?
Inácia, nós queremos que sim. Estamos com uma força-tarefa conduzindo esse processo, né, que é o maior do Estado. Lembrando que a Secretaria da Educação está ali mais de 70% dos números de colaboradores do Estado, mas queremos que nada seja impactado, principalmente a educação, que é uma área tão importante. Então, governador, para a gente encerrar agora, uma pergunta mais amena. O senhor que vem da iniciativa privada, com tantos anos trabalhando na empresa da família, que o senhor gerenciou por tanto tempo, qual foi o impacto de chegar no serviço público? Que tipo de estranheza que o senhor encontrou no modo de trabalhar das pessoas ou no modo dos processos, da forma como as coisas são dirigidas aqui dentro? Conta para mim. Bom, eu te diria que eu acho que a principal diferença é que parece que o Estado está equipado para tratar o governador meio que como um semideus. E governador não é semideus, é uma pessoa normal, natural. E vejo que há todo um aparato muito grande. É lógico que é necessário segurança, é necessário assessores, mas vamos estar apresentando em breve. O antigo governador devia ter uma equipe que com certeza a minha vai ficar em cerca de 1/4 do tamanho da dele. Só para te dar uma noção. Quer dizer que o senhor não gosta de ser paparicado? Não, eu gosto de ver as coisas darem certo, né? Não gosto de ser paparicado, não. Eu gosto que as pessoas produzam e dê resultado. Então, eu vejo que havia muito essa questão aí que nós estamos mudando. E vamos apresentar os números breve. Então, vai ser uma redução muito significativa. É como se saísse de 200 para 50, alguma coisa assim. Tá certo. Obrigada pela entrevista, governador. Eu que agradeço. Tudo de bom, Inácia. Obrigada para o senhor também. Tá aí, é com essa entrevista exclusiva do governador Romeu Zema que a gente encerra essa edição do Brasil Urgente Minas. Quero agradecer a sua atenção, sua audiência, suas participações. Muita gente também participou hoje aqui no Brasil Urgente Minas. E amanhã, às 4 horas da tarde, a gente está de volta e eu te espero, hein? Até amanhã, um abraço, tchau, tchau.